Vamos lá, ó. Dois alunos estavam trabalhando com a sequência de 2 a menos 5 até 2 elevado a 19, quando outro aluno aproveitou a oportunidade para construir uma matriz AM por N com esses números, sem repetir qualquer deles. Depois disso, lançou o desafio aos amigos perguntando a relação entre determinante 2A e o determinante A. Qual que é a resposta aí para esse desafio? Pessoal, então é uma questão que não é muito tradicional aí de matriz, né? Você pega ela aí, não tem uma matriz formada, você tem que pensar em qual vai ser. Bom, repara que ele falou em fazer um determinante, então existe uma regra. Para que exista o determinante de uma matriz, ela deve ser quadrada. Bom, ele também diz que esse cara pegou esses elementos para formar essa matriz e não repetiu nenhum deles, nenhum dos elementos, né? Então, não necessariamente ele pegou nessa ordem, mas você tem aqui, ó, de 2 elevado a menos 5, aí passa 2 a menos 4, 2 a menos 3, 2 a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0. Ou seja, esse pedaço aqui, essa sequência, ela possui uma quantidade de elementos. Que quantidade é essa? Não se assuste com o 2, com a potência, né? Em termos de quantidade de elementos, é como se fosse do menos 5 para o 19. Pessoal, do menos 5 para o 0 tem 6 elementos, porque conta o 0, né? Então, do menos 5 para o 1 tem 5 elementos, contando com o 0, 6 elementos. Aí do 0 a gente pula, vai para o 1. Do 1 para o 19 são 19 elementos, né? Por que 19? Aqui, ó, 2 elevado a 18, 2 elevado a 19. Quer dizer que a gente tem 19 elementos com outros 6 da parte, 5 da parte negativa e o 0. Quer dizer, são 19 mais 6, portanto, 25 elementos, tá? 25 elementos na matriz. Ora, se essa é uma matriz quadrada, 25 elementos só é possível fazer uma matriz 5 por 5, né? Então, como é que seria mais ou menos a ideia? Não necessariamente nessa ordem, mas seria assim, ó. 2 elevado a menos 5, 2 elevado a menos 4, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 2. Então já foram 1, 2, 3, 4. 2 elevado a menos 1. Seria mais ou menos aí a primeira linha. A segunda linha continuaria 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta e assim por diante, né? Isso até o 2 elevado a 19, tá? Então você veria que teríamos aqui 5 linhas, tá bom? Não necessariamente nessa ordem, eu peguei só para ilustrar, mas ele não diz que está nessa ordem que o amigo criou a matriz. Mas também isso não vai interferir na resposta. Eu queria só ilustrar mesmo para você compreender por que eu contei os 25 elementos, né? Bom, e ficaria mais ou menos assim a matriz, ordem 5, beleza. E aí ele fala lá, então o desafio é o seguinte, não é nem encontrar o determinante, né? O desafio é saber a relação entre o determinante 2A e o determinante A. Em um outro vídeo aí sobre matrizes, né, eu já comentei, fiz até exemplos sobre propriedade de determinante. E nós temos uma propriedade que fala sobre isso, tá? Bom, e isso envolve a quantidade de linhas ou colunas da matriz. Então, se você tem o determinante de 2A, ele tem uma relação sim com o determinante A. Que relação é essa? Pessoal, toda vez que nós multiplicamos uma linha ou uma coluna de uma matriz por um número, o determinante fica multiplicado por esse número. Ora, repara que o número que está sendo multiplicado, ó, 2. Então o determinante fica multiplicado por 2. Mas repara que também está multiplicando a matriz inteira e não somente uma linha. Então multiplica a primeira linha, multiplica por 2 o determinante. Multiplica a segunda linha, multiplica de novo por 2. Então já ficaria 2 vezes 2. A terceira linha, 2 vezes 2 vezes 2. São 5 linhas, então fica 2 vezes 2, 5 vezes. Isso é 2 elevado à quinta. Certo? E aí é isso a relação, tá? Então existe a propriedade que fala sobre isso, de modo que na propriedade, se você for procurar direitinho aí, isso aqui ó, vai ser o número que a matriz está sendo multiplicada e o expoente acaba sendo a ordem da matriz, né? Que é a quantidade de linhas ou colunas, já que é uma matriz quadrada, tá bom? Então, veja, o determinante de A acaba sendo multiplicado por 2 à quinta nessa situação. E o que é 2 à quinta? Vamos lá, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2,
dá 32. Então, olha aqui a relação, ó. O determinante do dobro de A é igual a 32 vezes o determinante A, tá bom? Porque o 2A² é 32. Prontinho. Beleza?